agradecer a presença de todas e todos. É uma alegria estar aqui ao lado do Marcelo, do Saleste, do Nobu, e poder coordenar, então, essa discussão um pouco a respeito das questões afro e dos quadrinhos aqui no Brasil, com o Nobu, que é um especialista, que tem contribuições relevantes, além de ser um dos organizadores do evento, junto com o professor Valdomiro, o Paulo, né? E o Marcelo, que tem uma produção consistente, dedicada a essa temática, já foi premiado nacionalmente, internacionalmente, e vai trazer um pouco da sua perspectiva. A princípio, nós pensamos em fazer 20 minutos, né, cada um, de discussão, e aí abrir para a plateia para as perguntas, ok? Bom, então, o Marcelo Saleste, como todos sabem, é quadrinista, professor, continua ainda professor na Escola de Aplicação da USP, né? Fez o mestrado dele na ECA, né? Em História da Arte, e, se eu não estiver enganado, o seu último prêmio é o do CUMB, né? Internacional, né? Que você recebeu lá na indicação da Weisner, né? Jabuti. Não, internacional. Internacional. Né? Weisner pelo CUMB, né? E, entre outros, ele tem o Noite e Luz, que é 2008, Risco, 2014, Encruzilhada, 2016, né? E Angola Janga, que é o livro agora de 2017, que tem suscitado bastante discussões aí em relação ao próprio Quilombo e alguns personagens, né? E também sobre uma etnografia e também sobre uma plasticidade, né, dos traços que o Marcelo coloca. E, enfim, um livro bastante interessante, recomendo para quem ainda não viu, que vale a pena ler. O Nobu Shinen, ele é professor agora na FRJ, né, Nobu? Também já foi professor aqui na ECA, né? No CJE, né? CRP. Foi orientando do professor Valdomiro, né? Fez o doutorado dele sobre a temática, e é também membro do Observatório, né, de História em Quadrinhos e, portanto, aí um dos responsáveis por esse evento. Eu estava olhando nas minhas coisas e achei aqui, ó, o primeiro, de 23 a 26 de agosto de 2011, as primeiras jornadas, né, para quem não viu, aqui, história também é importante. Bom, então agradecer a presença do Marcelo e do Nobu. Começamos? Marcelo, então, você tem aí 20 minutos para contar a história do mundo dos quadrinhos a partir da sua perspectiva. É muita coisa, né? Acho que não vai dar nem para começar. Mas vamos lá. Bem, é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo ao convite do Nobu, professor Valdomiro, das jornadas. É um evento que eu venho acompanhando um pouco de longe, mas desde o primeiro, não é? E sempre quando posso, venho também ver um pouco do que está sendo feito aqui. Me interessa bastante. Sou professor aqui do lado, na Escola de Aplicação, e é ótimo poder estar aqui também com velhos e novos amigos. Fui aluno do professor Valdomiro, não é? No curso, na disciplina de Histórias em Quadrinhos, isso há bastante tempo, então não vou falar o ano, para não denunciar ninguém aqui, mas já faz algum tempo. E grande parte da minha produção tem a ver com essa casa, tem a ver com discussões que eu tinha aqui com professores, com colegas e várias outras pessoas. E peço para controlar bem aí o meu tempo, para não ultrapassar muito, mas a ideia é falar um pouco sobre a produção do meu último trabalho, do Angola Janga. Foi publicado inicialmente pela editora Veneta em 2017. E quero agradecer também a presença, além de quem eu já falei, mas tem 2 editores aqui importantes. Um que foi um dos o meu primeiro editor, que foi o Antônio, que está aqui do lado, na revista Quadreca, aqui da ECA, isso por volta de 2002, por aí, faz tempo. E o Rogério de Campos também, que está ali, atual editor da Veneta, por onde saiu grande parte dos meus trabalhos, né? Desde o Encruzilhada, do CUMB e agora do Angola Janga. Bem, o que eu vou apresentar aqui não é bem lá uma pesquisa, vamos dizer assim, estritamente
acadêmica, mas, na verdade, uma série de comentários falando um pouco sobre esse processo, falando um pouco desse desenvolvimento, não é? Que gerou obras como Cumbe e como Angola Janga. Então, é mais um compartilhamento de experiências, falar um pouco sobre esse processo, imaginando que isso pode contribuir para a gente pensar no que é essa área, não é? Histórias em quadrinhos, e sempre pensando que esse é um veículo que eu considero incrível, apaixonante e essencial para a gente tentar mudar mentalidades, para a gente tentar, enfim, criar aí outras narrativas possíveis para entender o nosso país no passado e no presente. E cada vez mais penso que fica evidente que criar essas outras narrativas é algo necessário hoje em dia, mais do que nunca. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. As minhas discussões voltadas inicialmente para o livro Cumbe e Angola Janga, elas surgiram bem aqui do lado, atravessando a rua. Na época, eu estava ali no Núcleo de Consciência Negra, e lá a gente teve um curso com um professor formado aqui pela História, que agora está lá no Nordeste, que é o Petrônio Domingues, que estuda muito sobre história da população negra no Brasil, e ele fez um curso com um recorte falando sobre essa história a partir de uma perspectiva negra, não é? Diaspórica também. E ali a gente leu um texto sobre Palmares, além de vários outros, e o texto de Palmares me encantou demais, me chamou muita atenção. E me chamou muita atenção justamente por ser algo muito distante da ideia que eu tinha de colegas, né, de algumas outras pessoas quando falavam de Palmares, e pela saga enorme que foi aquele período. E naquele momento, eu pensei que seria algo muito interessante elaborar uma narrativa longa sobre Palmares, destrinchando mais desse momento e trazendo essa narrativa também para um público recente, não é? Contemporâneo, sobre essa antiga saga, na antiga Capitania Geral de Pernambuco, e onde era ali a Serra da Barriga, que hoje está entre Pernambuco e Alagoas. Esse curso ele foi por volta de 2004, fiquei ali muito interessado no tema, mas ainda fui começar realmente a ler mais sobre Palmares e sobre esse período por volta de 2006. Nesses primeiros livros já tinha uma ideia de como poderia ser a saga de Palmares, só que ainda me faltavam diversos elementos para compreender o que era o período colonial, quem que era daquela população negra que estava ali naquele momento, e bem como tentar encontrar as chaves, os caminhos, a forma mais interessante de tratar esse período sem que fosse a partir de certas visões que a gente tem, às vezes, em obras de novela, não é? E outras já bem estereotipadas sobre o que é a escravidão hoje, naquele período, não é? Então, essa pesquisa inicial sobre Palmares, muito baseada em trabalhos do Edson Carneiro, Décio Freitas, Ivan Alves Filho, Flávio Gomes e outros, acabaram me levando para pesquisar um pouco mais sobre o período colonial, e isso chegou em outros títulos. Deixa eu só mostrar algumas referências aqui. Aqui tem um pouco do que foi essa pesquisa inicial, né, de alguns desses livros. E aí, nessa busca toda, eu fui me deparando com, claro, repensar o que é essa imagem do negro na história do Brasil, como que isso foi parar das artes plásticas também, nos quadrinhos, algo que o Nobu estuda bastante, e como que
quando a gente fala dessa imagem, a gente está falando o tempo inteiro de certas coisas na nossa história, certos elementos, né, que são, vamos dizer assim, pensados para ficar na história, não é? Aquilo que a gente escolhe, de fato, relembrar, e aquilo que a gente escolhe, de fato, esquecer. E isso sempre visto, de certo modo, pela aristocracia brasileira, né, do século XIX até agora e tal. O que foi escolhido dessa história para que, de fato, virasse algo dentro da história oficial, o que dentro dessa história foi apagado. E sempre quando a gente fala, sempre não, mas muitas vezes quando a gente fala de história do negro no Brasil, grande parte dessa história é algo que é sistematicamente apagado. E algumas vezes aquilo é retomado e lembrado, mas sempre não, é difícil dizer isso, mas muitas vezes a partir de certos estereótipos. E de certos estereótipos que tornam aquele grupo subordinado a outros. Então, como escapar dessa forma de ver esse grupo, de ver esses personagens, e como tentar criar, então, uma outra visualidade para a gente pensar na história do negro no Brasil e para pensar isso para o público atual. Daí, me deparei muito com esses conceitos de memória e esquecimento e de desconstrução de uma imagem já concebida do que é esses personagens negros que a gente tem desde o Ângelo Agostini, pelo menos, no caso das artes gráficas aqui no Brasil, mas anterior a isso, a gente já tinha algumas imagens ali que vinham de artistas das artes plásticas, de toda aquela visualidade, desde o século XVII, pelo menos, com Picault e outros, e como que seria possível desconstruir essa imagem e justamente tentar construir uma imagem nova. E a partir disso, esses livros foram referências importantes, além de outros que, dentro de uma área que a gente conhece como história social, trazia outras formas de ver o Brasil colonial e escravista. E esses livros, como do Sidney Chalupé, do Robert Slenes, que são professores vivos, não é, até hoje, traziam algo muito interessante, que é tentar pensar nesse período colonial a partir de personagens negros que muitas vezes tinham passado por conflitos que envolviam a situação ali, os conflitos com o poder judicial, né, policial na época. E a gente tem registros disso até hoje, na região de Campinas e outras. E muito disso serve para a gente repensar naquela situação, porque geralmente você tem toda uma retomada de como que era o cotidiano daquelas pessoas, quais eram os conflitos que elas viviam e outros dramas. E isso me interessou bastante. E foram essas histórias que, de certo modo, acabaram se dirigindo para a criação do Angola Janga e que, de certo modo, também se bifurcou para a criação do livro Cumbi. Cumbi, originalmente, seria uma obra que estaria dentro do Angola Janga. Só que essa obra foi ficando cada vez maior, mais extensa, e eu vi que seria muito interessante separar as duas obras. Não é? O Cumbi ele tinha ali uma força, uma energia que eu considerava que se completava, para além do que é a obra Angola Janga. Bem, no caso do Angola Janga, é um livro que vai falar, então, diretamente sobre Palmares, sobre, então, os diversos mocambos da região ali de Alagoas e Pernambuco, por volta de 1600 até 1720. Foi o primeiro livro sobre Palmares? Não. A primeira ficção sobre Palmares? Não. Outros autores já fizeram as suas versões sobre Palmares, né? E aqui eu acho que tem algumas imagens deles que vale a pena dizer isso. Aqui a gente tem a primeira edição de uma história em quadrinhos sobre Palmares, Zumbi de Palmares, do Clóvis Moura, escritor, militante negro, que escreveu muito sobre a história do negro no Brasil, extremamente interessante ainda hoje, e do professor Álvaro Timóia também. São desenhos dele. Vou dar uma ampliada aqui para vocês conhecerem.
É uma história da década de 50, que foi republicada depois pela Prefeitura de Minas Gerais na década de 90. Isso. E é uma obra de cerca de 40, 50 páginas, falando principalmente do momento final de Palmares. Então, dos últimos conflitos, quando a gente tem a destruição do principal quilombo, que era o de Macaco. Palmares era uma região, uma organização com diversos quilombos, não é? Na época chamavam de mocambos. Quilombo é um termo bem mais contemporâneo para falar sobre isso. Depois disso, a gente teve essa obra aqui do Krishna e do Alan Alex, que é da década de 90, Zumbi, e aqui algumas imagens do recente A Guerra dos Palmares, do Carlos Ferreira e Moacir Martins, ainda não publicado, mas uma obra que talvez até o próximo ano tenha a versão impressa também. Fui me deparando com essas obras, no caso do Carlos e do Moacir era algo contemporâneo, algo que eu estava fazendo ali, e tem uma visão interessante sobre o período, e fui me deparando também com as obras mais na área de filmes sobre Palmares, que aí é principalmente o Cacá Diegues com o Gangazumba e Quilombo. O Gangazumba é da década de 60, e depois o Quilombo, que foi um filme que fez sucesso na época, da década de 80, se não me engano, de 84. Enfim, todas essas obras me levavam a pensar sobre como construir essa narrativa e como evitar algumas formas de ver a narrativa de Palmares que, penso, eu até hoje, reduz um pouco o que foi esse período. E aí grande parte dessas obras acabam focando sempre na figura, por exemplo, de Zumbi, como uma liderança importante, como o principal personagem de Palmares, do Quilombo de Palmares. Na verdade, Palmares foi muito maior do que isso. Foram cerca de 15, 20 mil pessoas que estavam naqueles diversos mocambos e diversas lideranças, como Gangazumba, Gangazona, lideranças, inclusive, possivelmente femininas, não é, de quilombos como Andalactute, Aqualtune, Acotirene, que infelizmente não tem muitas informações sobre elas, mas possivelmente foram personagens daquele período, bem como os governadores e vários outros. Então, era o meu interesse desconstruir essa história de Palmares, pensando em trazer esses outros personagens para além do que foi a saga de Zumbi, e pensando também que seria muito importante trazer ali alguns fatos que até então eram um pouco mostrados nas anteriores narrativas em quadrinhos, ou mesmo nos filmes sobre Palmares, que é o Acordo de Cucaú, que acontece por volta de 1678 até 80, e que é um acordo que faz, naquele período, acontece, não é, entre o governador e o rei de Portugal e Gangazumba. Eles vão para a região ali de Cucaú, e aquilo acaba redefinindo toda a organização do que seria Palmares, como seria a luta entre Palmares e o governador, não é, a partir desse acordo, e o que seria, nas próximas décadas, esse conflito. Então, acabei trazendo esse conflito como parte central para imaginar essa história, e grande parte do que acontece antes e depois da história a gente consegue compreender um pouco a partir desse conflito de Cucaú. Bem, dentro disso, eu comecei a pensar em quais eram os personagens e qual seria a forma mais interessante de analisar, de trazer essa história de Palmares. E tentando fugir um pouco da narrativa de Zumbi, eu fui atrás de um personagem que aparece nos relatos finais sobre Palmares, que é o de Soares, Antônio Soares. E a gente acaba percorrendo grande parte da história a partir dele. E é um personagem que a gente conhece na história de Palmares como sendo a figura, a pessoa que estava do lado de Zumbi quando ele morre em 1695, numa emboscada, numa cachoeira. Tentei, então, repensar essa história, os principais fatos, a partir desse personagem,
e sempre pensando que, para construir esses personagens, era muito relevante trazer elementos, trazer traços que fossem próprios desses personagens. E desse ambiente, daquele contexto, né? Desses africanos que vêm para cá, que são, nos 2 primeiros séculos do Brasil, principalmente de origem de Angola e do Congo. Isso mais de 60% das pessoas. Isso me levou a pesquisas envolvendo também pesquisadores, não é? Antropólogos da região de Angola, que estudaram muito sobre essas culturas, como José Redinha, e a partir disso eu fui trazendo ali máscaras, algumas obras, símbolos, como no caso do desenho do Sona, que são aqueles desenhos feitos na areia, e outros. Tudo isso era parte para criar o corpo, não é? Criar todo o contexto desses personagens e trazer aquilo de uma forma que fosse interessante em termos de ficção, mas de uma forma que fosse interessante também em termos de contribuir para a gente compreender aquela história de uma forma interessante hoje, né? E de uma forma que fosse dinâmica também, utilizando os recursos das histórias em quadrinhos do melhor modo. E dentro disso, para mim, era muito importante que a relação de texto e imagem fosse uma relação eficaz, fosse uma relação instigante, fosse uma relação rica em termos de possibilidades de significado e de criação de sentido. Eu não queria que fosse uma história que se baseasse, o que acontece muito em obras mais didáticas, não é que o texto vira o elemento principal e você começa a ver a história, o desenho, apenas como algo que acompanha o texto. Não. Era importante que grande parte da história fosse regida, na verdade, a partir das imagens e das possibilidades de sugestão, de significado e de sentido que essa junção de imagem e texto também são capazes. Bem, eu acho que eu já passei meu tempo, né? Mais 2 minutos? Tá, ótimo então. Não dá para agora falar sobre toda a história dos quadrinhos. Agora eu vou começar. Suspeitei desde o princípio. Bem, vamos lá. Algumas coisas interessantes que surgiram da publicação desse livro, do Angola Janga, foi também a possibilidade de reconstruir essas imagens. Algo que me chamou muito a atenção também, quando eu estava no meio da narrativa, foi sobre como trazer ali algumas personagens mulheres para aquela narrativa. E aí eu me deparei que grande parte dos textos que eu havia lido só tratavam de personagens homens, não é? A grande parte dessa história de Palmares foca nesses personagens. Aparecem somente, eu acho que em poucos momentos, figuras femininas. Uma delas é no momento em que tem um ataque num dos quilombos de Palmares e alguns desses soldados caem, não é? Em armadilhas e ficam feridos lá. E aí eles falam que logo depois eles estão caminhando, né, buscando pessoas ali ao redor de Palmares, daqueles diversos quilombos, e encontram uma mulher. E essa mulher, eles capturam ela e degolam ela, cortam a cabeça dela, né? E aquilo me chamou a atenção. Por que isso aconteceria, né? O objetivo principal desses soldados, ao subirem a serra, era reescravizar aquelas pessoas. Claro, destruir os mocambos o máximo que possível, mas também reescravizar todo mundo que estava lá. Eles recebiam por isso. Então, você matar uma pessoa que não oferecia resistência seria um erro na lógica daqueles soldados naquele período. Aquela mulher, provavelmente, ela foi morta porque ela ofereceu alguma resistência. Possivelmente poderia ser ali, então, uma guerreira dentro da saga de Palmares. E outra personagem muito interessante é o que às vezes a gente conhece como a Cotirene ou a Qualtune. Acabei escolhendo o termo a Cotirene no livro, uma liderança feminina de um dos quilombos de Palmares. E a história dela surge por volta de 78, quando tem a destruição de um dos mocambos, e lá eles falam, soldados, têm registros falando sobre isso, que eles encontram uma rainha
uma pessoa, uma mulher muito importante dentro da saga de Palmares. Nos vários registros, depois você não encontra mais nada sobre isso. Apenas falam que era possivelmente a rainha de Palmares e que seria uma liderança feminina muito importante, mas não tem mais informações. Imagino eu que, claro, isso tem a ver com o fato de serem soldados, homens que estavam subindo lá e que estavam treinados a reconhecer possivelmente lideranças masculinas, não necessariamente lideranças femininas. E isso fez com que depois eu criasse essa personagem que está em Palmares, que é a Cotirene, como a mãe de Gangazumba e como essa personagem nesse momento nevrálgico da saga, que é o de Cucaú. Enfim, a ideia foi reconstituir um pouco disso a partir dos fatos principais que a gente tem sobre Palmares, sobre o que foi essa saga, mas, é claro, tentando reimaginar isso a partir dos personagens e tentando utilizar isso da forma mais interessante a partir da ficção. E aí, claro, a ficção ela tem um papel profundo, um papel muito importante dentro das histórias em quadrinhos, e ainda mais quando a gente fala de algo histórico, que é essa possibilidade de repensar o passado, de recriar isso de uma forma realmente eficaz para os leitores de hoje. Né? E foi isso que eu tentei fazer. Paro por aqui. Obrigado. Boa noite. Chuck D, do Public Enemy, disse que a história dos negros seria contada no século XX pela música. A história dos negros no século XXI será contada pelos nerds negros? Mais sucinto. É para mim? Para a mesa, você também. Eu acho que eu tenho uma certa dificuldade com essas denominações e atualizações, né? Lembro que outro dia alguém chamou de algo assim para participar de um evento falando sobre nerds, não é? Negros e tal. Nossa, que coisa, que denominação estranha, né? Mas enfim, você fica parecendo um bicho exótico, né? De zoológico. Mas enfim, para além disso, queria dizer só que eu acho que em relação à música, a música tem uma potência incrível, né? Assim como você estava falando, de chegar nas pessoas, e os quadrinhos têm esse potencial também. E, de fato, grande parte do que eu produzi até hoje tem uma influência muito forte da música. Tem uma influência enorme, que vem do rap, que vem um pouco do samba, do Geraldo Filme, passando por RZO, Racionais e outros. E durante um grande tempo o que eu tentei fazer era trazer um pouco dessa força, dessa potência para os quadrinhos. E, enfim, espero que tenha chegado perto disso, né? Bom, eu não sou nerd, eu não sou negro, mas eu acho que sim, eu acho que de onde vier, né? Seja de um nipodescendente, seja... Eu não estou falando do meu trabalho, porque, é claro, quem vai contar a história são os autores de quadrinhos, são os autores das músicas, são os escritores, são as pessoas que fazem a obra. A gente vai como parasita em cima da obra, né? Então, eu sou pesquisador, mas eu acho que não tem que fazer essa distinção. É bem-vindo toda contribuição que acrescente ao conhecimento. Nós já estamos num momento que está tão difícil, é tão ruim batalhar para conhecimento, né, em prol do conhecimento. Então, eu acho que se vier contribuição de qualquer lado, desde que seja para realmente colaborar, né, que tenha essa intenção de melhorar e não de boicotar, minar por baixo, né, entrar para poder se filtrar e fazer a coisa não acontecer, eu acho que é bem-vindo, de qualquer lado. É claro que, obviamente, sendo negro, terá mais propriedade de saber como a sociedade trata o próprio negro, né? É o que eu sempre falo, eu admito, eu até falo, eu nunca vou sentir na pele isso, né? Nunca vou saber o que é sentir um preconceito só pela cor, né? Mas, como eu também explico, eu tentei ser o mais, tratar o tema com uma dignidade, um respeito possível, porque eu sei que é um tema muito sério, eu sei que é um tema
ainda hoje, inclusive, é atual e grave, infelizmente, nesse país. Né? Mas eu não sou nerd, não. Olha, eu acho que a gente pode pensar um pouco na fala, na esteira do que o Marcelo disse, na simbiose que ele colocou, de usar a força da música. O século XXI é o século da interdisciplinaridade. Então, estamos todo mundo juntos, né? Porque uma única porta não dá conta da complexidade, das necessidades e dos sonhos das pessoas no século XXI. Então, eu acho que é o século da interdisciplinaridade, não é à toa. É música, quadrinhos, é samba, é jazz, enfim, é tudo aquilo que pulsa, que tem vida e que é significativo. E, sobretudo, aquilo que dá oportunidade das pessoas se reconhecerem e serem felizes. Sejamos felizes. É isso. Obrigado. E Nobu, Marcelo e todas e todos vocês pela participação. Obrigado.